Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Voltamos com a nossa programação aqui do stand da Sicredi na AgriShow 2024, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Quem está aqui com a gente para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, Roberto Carlos Rafael, da Gemini Corretora. Roberto, finalizando o mês de abril, entrando o mês de maio, já tem gente colhendo a safrinha. A gente já consegue ter uma ideia melhor do que vai ser essa safrinha do Brasil? Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes do Notícia Agrícola. Prazer estar aqui com vocês nessa feira fantástica, né? Bem, o que nós estamos vivenciando nesse momento é aquela passagem que nós falamos um pouco na questão dos estoques de passagem estavam altos. Então, o mercado está lateralizado. Safrinha realmente já começa a ser colhida no Mato Grosso em algumas regiões, Paraná também alguma coisa, já agora no mês de maio, tá certo? Temos que ver aí, temos 15 dias com um tempo muito seco, muito quente, né? Então precisamos ver como é que vai ter. Algumas áreas podem sofrer, mas também às vezes uma área muito quente acaba gerando um pouco de chuvas também, né, Guilherme? Então na meteorologia a gente tem que, eu particularmente sempre falei para você que eu acredito tipo 4, 5 dias, tá? Então eu acho que a gente tem aí uma safrinha desafiadora, né? Porque nós temos realmente um atraso na venda, na comercialização do produto pelo produtor, principalmente na exportação, né? Então o farm selling está muito baixo em relação ao que foram os anos anteriores e vamos ver como é que vem a nossa safrinha. Há uma expectativa de tudo que aconteceu, aparentemente acho que teremos uma safra boa. A gente a nível de mercado a gente escuta desde de números ao redor aí vamos falar safrinha, mais a terceira safra que seria a Cealba, alguma coisa ao redor aí entre 89 milhões, 88 milhões até 90 milhões de toneladas. Então os preços vão seguir ainda sobre os preços da exportação, paridade de exportação. Então assim, no milho a paridade de exportação é o preço mínimo, né? Enquanto no soja a paridade de exportação é o preço máximo. Então nós temos aí um mercado que vai se sustentar com a paridade de exportação. Agora o mercado interno está realmente muito lento, muitos consumidores já estão abastecidos, né, Guilherme? Então está um mercado bem lateralizado no momento. E aí, com a colheita começando, avançando, a gente deve esperar aquela pressão sazonal de preços com a colheita avançando? Então, Guilherme, na verdade, o que tem atrapalhado no preço para o produtor é exatamente algo que a gente vem falando já desde o começo do ano, final do ano passado, foi o que ficou de sobra da safra do ano passado que a gente deveria ter exportado. Pelos meus cálculos, acho que nós teríamos mercado, porém, naquele momento tinha, na verdade, uma especulação muito grande com o próprio clima da safrinha, sobre o plantio da safrinha, tá certo? Então, nós tivemos, então, de 10 milhões a 12 milhões, no meu cálculo, que ficaram para trás. Então, a gente poderia ter exportado aí algo ao redor de 60 e poucos milhões de toneladas, exportamos algo ao redor de 54. Então, isso daí é que, nesse momento, está fazendo uma diferença, porque nós estamos entrando exatamente na colheita da safrinha com muito estoque ainda das safras anteriores, tá? E aí nós temos uma safra grande. Então, pelas minhas estimativas, se os números forem de uma safrinha ao redor de 90 milhões de toneladas, para a gente chegar depois no estoque de passagem bem inferior do que está sendo esse ano, ou seja, alguma coisa ao redor de 12 milhões de toneladas, 11 milhões de toneladas, que seria um estoque mais justo para você depois ter a safra de verão, e depois até chegar a safrinha, tá? Então, na verdade, o que a gente teria que ter nesse momento, né? O produtor, ele tem que estar permanecendo no mercado e, nesse caso, numa safrinha de 90 milhões, provavelmente nós vamos ter que exportar algo ao redor de 40 milhões de toneladas. Numa safrinha ao redor de 100 milhões, provavelmente nós vamos ter que exportar alguma coisa ao redor de 50 milhões de toneladas. Então, ainda o volume a ser exportado é muito grande, só que está muito atrasado. E aí a gente tem muitos players, né, que também têm volumes para exportar no mercado internacional. E uma outra coisa que o produtor também não pode deixar de ver é a safra americana. A safra americana, ela está com um arranque muito bom, né? Agora temos uma temporada de chuva, então isso, se não tiver mais problemas para frente, podemos aí dizer que vamos ter uma safra ainda grande, tanto de milho como de soja. Então é uma tensão muito grande. É um ano para o produtor trabalhar principalmente na gestão de custos, né, Guilherme? Brigar centavo por centavo, porque o preço de mercado nós vamos depender do mercado internacional. Lógico, temos a questão climática ainda nos Estados Unidos, tem muita coisa pela frente. Temos essa questão climática Brasil, temos todos um cenário meio conturbado de política econômica pela frente que pode pressionar dólar, mas a fotografia do momento ainda nos diz que
os preços vão ser deprimidos. E aí, provavelmente, muitas regiões vão trabalhar abaixo do preço mínimo. E não se iludam com a questão de talvez ter leilões, porque eu acho que vai ser meio difícil. O governo não tem dinheiro para isso, né? E até no meu ver, se o governo às vezes fizesse uma prorrogação de dívida, seria um desserviço. Porque, na verdade, o produtor vai segurar, e tudo que segurar agora e ficar para o ano que vem, vamos ter de novo um problema ano que vem. Então, acho que é importante o produtor ficar atento na sua comercialização, naquilo que está saindo, principalmente na exportação, para tentar esvaziar. Nós temos aí que esvaziar pelo menos, cair de um estoque de passagem aí que é grande esse ano, superior a 20 milhões de toneladas, para agora, na entrada da safrinha, para alguma coisa ao redor de, no ano, começo da safra do verão do ano que vem, chegar com alguma coisa ao redor de 11 milhões, 12, que aí fica o mercado mais justo. Aí a paridade começa a ser paridade mercado interno. E aí tem que pagar um pouco mais caro porque tem menos produto. Para a gente encerrar, Roberto, a gente esperava que 2024 fosse um ano mais positivo para os preços. Então, por esse cenário que a gente está destacando, está comentando, não vai ser bem assim, né? Por enquanto não, Guilherme. A gente tem que ficar atento assim, em algumas questões que possam acontecer, seja de ordem climática, câmbio, climática tanto aqui como lá fora, né? E pode ser que em algum momento a gente tenha uma aceleração da comercialização na exportação, que é aquilo que eu falei. O importante é tirar o excedente do país para ter preço melhor. Se não fizer isso, realmente a gente vai ter um cenário de preços novamente difícil e talvez uma média ano pior do que o ano passado. O Roberto Carlos Rafael, analista da Germinar Corretora, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o atual cenário para o mercado do milho. Continue ligado que daqui a pouquinho a gente está de volta aqui do estande da Sicredi na AgriShow 2024.